Olá, tudo bem? Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e diante de tantas notícias desencontradas e alarmistas acerca de desnutrição entre índios e Yanomamis, eu convidei um enfermeiro que há 12 anos trabalha com saúde indígena no norte do país, desde que foi criada a Secretaria Especial de Saúde Indígena dentro do Ministério da Saúde. E a maior parte desse período ele trabalhou com os Yanomamis, então é uma pessoa que viveu a realidade das tribos e pode realmente trazer informações sobre o que acontece, afinal, com os Yanomamis, que crianças e idosos sofrem de desnutrição. Adianto que não é um problema recente, mas bastante antigo e cultural. Te convido a assistir a entrevista com esse enfermeiro. Eu estou então aqui com o Quilvio Alves Valões, que é enfermeiro no norte do país, em Roraima, e trabalha com saúde indígena. Quilvio, muito obrigada por aceitar essa entrevista, trazer informações aqui para os seguidores e para os assinantes da Gazeta do Povo. E a gente queria muito saber, primeiro, como que é a tua rotina, como que você trabalha aí. A saúde indígena ela é vinculada ao Ministério da Saúde, é um órgão do Ministério da Saúde, né? Oi, Cristina, bom dia. Para mim é uma satisfação poder estar aqui também, falando um pouquinho, né, da saúde indígena. Nós somos enfermeiros e hoje nós somos ligados à CESAI, né, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, ligada ao Ministério da Saúde. Essa força de trabalho, ela é contratada através de convênio, né, com as ONGs. São diversas ONGs que prestam serviço para o governo federal através do convênio com a CESAI. Então, nós somos contratados no regime CLT e colocados à disposição dos distritos, né? Cada estado, hoje no Brasil, são 34 distritos sanitários indígenas, que cuidam de um grupo de etnias, né? Então, aqui em Roraima, nós temos dois distritos: Distrito Sanitário Yanomami, Distrito Sanitário Especial Leste. Atualmente, eu presto serviço no Leste. Já tenho 12 anos na saúde indígena, mas durante mais de 7 anos atuei no Yanomami. Então, é a tua experiência com a saúde indígena Yanomami que a gente quer conhecer agora, até porque as informações são muito dispersas, as próprias ONGs dão informações diferentes, tem um questionamento muito grande acerca do investimento que o governo federal faz via ONGs e se isso é realmente repassado para os índios, e de investimentos diretos através do Ministério da Saúde e outros ministérios para os indígenas. A gente viu na pandemia, por exemplo, um aporte muito grande de recursos para a compra de cestas básicas para índios. O governo divulgou na época, né? O governo passado divulgou na época os números de cestas básicas entregues, de números de índios atendidos, mas a gente nunca fica muito certo se realmente esse alimento chega para os índios e se é adequado. O que você diria? Porque a gente está ouvindo as informações de desnutrição dos Yanomamis como se fosse algo recente e parece que deixaram de atender os índios de uma hora para outra. Que informações que você tem acerca disso? Cristina, realmente, ano passado houve, né, um aporte muito grande e a CESAI ao longo dos quase 12 anos de criação, ela vem é, é, investindo bastante recurso na saúde indígena. As ONGs que são contratadas, que têm um convênio com o governo federal, essas ONGs elas não recebem o recurso para desenvolver as atividades. O recurso que elas recebem é apenas para RH, contratação de pessoal, né? E colocar para os distritos. Todas as ações de saúde, todos os direcionamentos com relação a recursos, compra de medicamento, insumos, são realizados pelos distritos, né, através dos seus coordenadores e com orientação da CESAI, que é a Secretaria Especial que funciona em Brasília. Com relação a essa questão da desnutrição, a gente vê algumas matérias como se realmente fosse algo que ocorreu nos últimos 4 anos. Alguns casos se agravaram realmente, algumas regiões, parte sim por conta do garimpo, mas existe um contexto histórico por trás da questão da desnutrição, né, do povo Yanomami. Hoje a gente tem uma região, que é o Surucucu, é uma região de bastante conflito interno entre eles. Esses conflitos eles são passados de geração para geração. Então, o que acontece?
Com a chegada do garimpo, a única coisa que aconteceu e que acontece é o armamento, né? O indígena ele está mais armado. Antigamente, o tuxaua da comunidade, ou um AIS, que é um agente de saúde, ou um professor, porque tem escolas nas aldeias Yanomamis, né? Em algumas aldeias Yanomamis, o governo do estado contrata professores indígenas para ensinar os jovens a língua materna e o português, algumas coisas. Então, esses professores, eles são assalariados, eles conseguem comprar armamento, que em tempos anteriores, eles eram mais para caça. Hoje em dia, ele se usa muito para o conflito interno entre as próprias aldeias. Então, eles Armamento que você falam muito diz de é arma de fogo. arma de fogo, espingardas, né? E que antigamente eles usavam mais com a finalidade da caça, para manter o alimento, o sustento da família. E com Só, essa desculpe te cortar, mas só para ver se ficou claro. É, como eu entendi, né? Pessoas que trabalham no atendimento aos índios estariam comprando armas para entregar para os índios, é isso? não, no caso, essa questão do funcionários indígenas, né? Servidores indígenas e anomames que são professores ou que são agentes indígenas de saúde, que são assalariados. Eles têm acesso aos seus salários e eles compram armas, né? Para caça, que a finalidade deveria ser a caça, né? Então, antes, esses funcionários, eles compravam e tinham poucas armas, apenas esses funcionários tinham arma para caça, para manter a alimentação da aldeia. Com a chegada do garimpo, houve uma entrada de arma muito grande, clandestina, E de o que quando que é ocasionou... essa chegada do garimpo nas terras Yanomami? É recente? Não, o garimpo nas terras Yanomami já tem bem mais de 10 anos, né, que tem muitos garimpeiros lá na reserva, né? Porque é E muito aí grande também a reserva, né? Difícil a fiscalização. são quase 10 milhões de hectares, né? Aliás, são quase 10 milhões de hectares numa faixa de terra que vem da fronteira com a Venezuela até São Gabriel da Cachoeira. E toda essa área é atendida pelo Distrito Yanomami, que é localizado aqui em Roraima. Essa desnutrição, ela não retrata a realidade de todo o povo Yanomami. Ela retrata uma realidade de quase 20 mil indígenas que estão localizados em Roraima, na parte do Surucucu, Auaris, né, que é a fronteira aqui com a Venezuela. Vamos Em entrar na virtude questão do da que eu estou dizendo. desnutrição especificamente, né? A desnutrição desses índios acontece mesmo com o fornecimento de cestas básicas, porque o governo federal, como eu disse na gestão anterior, dava conta da entrega dessas cestas básicas para todos os territórios indígenas que em que havia problema de desnutrição. Cristina, o que acontece? A cesta básica, ela é um paliativo, né? Ela é um emergencial. Ela acontece mesmo assim, porque o que acontece? Historicamente, você coloca o alimento em uma aldeia, vai comer primeiro os homens, né? Os guerreiros, que tem que estar forte, nutrido, para defender a aldeia, depois as mulheres, e só então as crianças. E os idosos, caso sobre. Então, se você dá lá a cesta básica, mas não tiver um acompanhamento nutricional, se não tiver ali equipe suficiente para verificar quem está comendo, não vai resolver, não. Vai continuar, vai comer quem é o mais forte e o que é mais fraco vai continuar com fome e a desnutrição vai continuar ocorrendo. Por uma questão cultural, os índios preferem assim. Por uma questão cultural, no sentido de que sempre, historicamente, é assim, eles alimentam primeiro os guerreiros, né? As mulheres, que é quem faz todo o trabalho pesado, a mulher que carrega todo o peso da comunidade ali, vai na roça, busca carga. Então, eles têm que alimentar quem trabalha, quem produz para a comunidade, né? Quem produz, quem ajuda a comunidade a se manter forte. E as crianças, eles não são como nós, que perguntei, meu filho, você está com fome? Ó, você não comeu ainda, né? A criança aprendeu a andar, ela já tem que se virar sozinha, o alimento está ali, ela sentir fome, ela vai lá e pega. Então, às vezes, quando ela vai buscar esse alimento, os outros já comeram, os irmãos mais fortes, os adultos já comeram.
E aí, É histórico, então, pelo menos entre os Yanomami, pelo que você está dizendo, as crianças terem algum nível de desnutrição e imagino as pessoas mais idosas também. isso, é histórico. Ocorre em muitas comunidades, em muitas aldeias, o idoso, quando ele chega numa certa idade, que ele não consegue mais ir para a roça, que ele não consegue mais produzir, ele é colocado ali numa rede, num cantinho, e ali ele é deixado para o óbito, né? E aí ele já não é mais tão alimentado, já não dão a comida para ele, porque ele já não produz para a aldeia. Então, por isso acontece muita desnutrição entre os idosos. E o que acontece hoje? Um Yanomami com 50 anos de idade, hoje o não indígena com 50 anos de idade, ele ainda está bem jovem, bem sadio, bem saudável. O indígena com 50 anos de idade, ele já está muito desgastado fisicamente, porque é como eu falei, mas assim que ele aprende a andar, 2 anos, 3 anos, aprendeu a andar, ele já tem que se virar. Então, a mulher, principalmente, ela começa a carregar. Se a mãe vai na roça, carrega um cacho de banana nas costas, a pequenininha ali de 2 anos, 3 anos, ela já tem que colocar ali 2, 3 palmas de banana nas costas e trazer. O que para a gente seria inaceitável, né, na nossa cultura. Na deles é normal. Então, ela começa a trabalhar muito cedo. Quando ela chega aos 45, 50 anos, ela já está bem debilitada, sofre com muitas dores no corpo, né? Deformação óssea, pelo trabalho que ela tem que já desenvolver desde cedo. E o trabalho O emagrecimento. da saúde indígena funciona em cima desses desnutridos? Como que é o teu trabalho especificamente como enfermeiro? Olha, Cristina, a CESAI ela é a atenção básica, né? Nós trabalhamos a prevenção do adoecimento. Ela não é média e alta complexidade. Então, o nosso trabalho em área indígena é prevenir o adoecimento, né? Então, a gente trabalha os programas existentes de saúde, né? Saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso. Então, nós fazemos o trabalho de visitas, né, domiciliares, orientação com relação às questões de saúde, vacinação. Em alguns casos, a gente tem que fazer urgência e emergência porque a gente está lá, o profissional do Yanomami, as aldeias são isoladas, né? O acesso é só de avião e é dentro da mata. Então, muitas vezes, a gente faz média complexidade e alta complexidade. Acidente ofídico grave, a gente tem que atender. Malária grave, a gente tem que cuidar, tem que atender, tem que estar lá pronto para cuidar, né? Mas a gente não tem, por exemplo, um serviço de nutrição dentro das aldeias. A gente tem nutricionista fora. Mas um técnico de enfermagem, por exemplo, ele não está capacitado o suficiente para fazer um trabalho nutricional, de prevenção nutricional, de segurança alimentar, né? E hoje a gente precisa muito dessa mão de obra dentro da CESAI. É preciso que, se realmente quer resolver o problema da desnutrição, investir realmente em ações permanentes, ou seja, incentivo à volta do plantio, né? Produção de roça. A FUNAI precisa estar muito ativa na entrega de ferramentas como existia antigamente, para a produção agrícola que eles plantam quando eles têm condições. E o investimento na área da saúde seria a contratação do número maior de profissionais e profissionais de nutrição para atender nessas áreas onde ocorrem ainda alguns casos de desnutrição, que, como eu já falei, é histórico. Aconteceu, acontece e sempre vai acontecer, pelas questões culturais. Mas se tiver um profissional, um nutricionista acompanhando e orientando esses índios, talvez essa própria questão cultural vá sendo amenizada e eles entendam a necessidade de alimentar crianças e idosos também, né? Acredito não, tenho certeza, né, que reduziria bastante a questão da desnutrição. Hoje, a equipe multidisciplinar, que a gente chama, né, que é a ENSE, é a equipe multidisciplinar que atua em área. Ela é composta por um enfermeiro, técnicos de enfermagem, guardas de endemias, né, que fazem o trabalho de prevenção da malária, enfrentamento e combate à malária, odonto, né, um odontólogo, um auxiliar de saúde bucal. Em alguns casos, médicos dos programas Médicos pelo Brasil e mais médicos. Porém, pela dificuldade, pelo isolamento, nós nunca conseguimos ter um número de médicos suficiente. Então, geralmente, tem um médico para vários polos, e as consultas são via rádio, por interconsulta. Para você ter ideia,
como é que funciona? Existe o polo base é como se fosse aqui o estado, né? A capital do estado. E cada polo base tem diversas comunidades. O de Yanomami hoje ele é distribuído em 34 polos bases. E cada polo base é variado. Um tem 10 comunidades, outro tem 5 comunidades, outro tem 20 comunidades. Então, o enfermeiro chega no polo base, faz a reunião com a equipe e distribui essa equipe. Cada membro vai para uma comunidade. Ali ele vai passar 15 dias fazendo atendimento. Em alguns casos, essas comunidades são 200 indígenas, 150 indígenas, 300 indígenas, e a mão de obra, às vezes, é um técnico de enfermagem que vai ficar lá naquela comunidade, e qualquer intercorrência, ele corre no polo base e chama o enfermeiro. Ou via rádio, ele chama o médico e faz a interconsulta. Então, o que a gente precisa é que haja mais investimento em RH, recursos humanos, e especificamente para o caso da desnutrição, o nutricionista passe a fazer parte dessa equipe multidisciplinar e sejam contratados nutricionistas, e aí esses nutricionistas vão fazer o acompanhamento desses idosos, dessas crianças, né, de alguns adultos que passam por estado de desnutrição. E nesses Como 12 eu anos em que estava você vem trabalhando na saúde indígena, nunca teve nutricionista, pelo menos nessa área onde você trabalha? atuando em área, né, fazendo parte da ENSE, não. Pra você ter ideia, acho que no distrito Yanomami tem 4 ou 5 nutricionistas para atender uma população só em Roraima, de quase 20 mil indígenas, né? Então, eles fazem o trabalho da cidade, passando orientação para a equipe, para o enfermeiro, para o técnico de enfermagem, mas atuando em campo, historicamente, desde a criação da CESAI, né, que foi em 2010, não temos o nutricionista como membro da ENS. E antes da criação da CESAI, o que existia? Antes da criação da CESAI, houveram alguns convênios anteriores, né? A URIRI foi uma ONG que muito tempo atuou na saúde indígena, como é hoje, passou a FUNASA, né, passou a gerenciar um tempo a saúde indígena, até que houve, diante de muita luta dos indígenas, de muito trabalho, a criação da CESAI em 2010. E daí em diante é a CESAI que é responsável, né, pela atenção básica. Não Uhum. tira a responsabilidade dos municípios e do Estado, né? Então, É as três esferas de compartilhado. governo compartilhado, né? Porém, o Tsei Yanomami, por se tratar de uma reserva indígena isolada, de difícil acesso, é muito difícil o Estado conseguir fazer qualquer coisa para ajudar lá dentro das aldeias. Então, o Estado se prepara para receber esse indígena aqui fora quando a gente traz ele em remoção para receber o atendimento dentro das unidades de saúde, dentro das unidades de assistência. Os municípios, menos condições ainda, né? Porque tudo é muito caro, a logística é muito cara para atender o indígena lá dentro dessa aldeia. Sim, Você o tem ideia, transporte aéreo, né? tudo é de transporte aéreo. As aldeias mais próximas, elas ficam a 2 horas de distância. Um voo chega a custar aí 12 mil reais, 2 horas, né? Ida e volta, às vezes 4 horas, dependendo da distância. E são vários voos por dia, voo de remoção, voo de reabastecimento de alimento, sem falar nas condições de investimento estrutural, para você investir e criar estruturas lá dentro da aldeia fica muito caro para levar material para lá. Então, o município e o Estado não tem condições, tem que ser o governo federal mesmo. E quem que faz esses voos? É a Força Aérea, não? A Força Aérea Brasileira, a Não, esses FAB? voos, cada distrito ele tem um contrato de prestação de serviço aéreo, né, de horas voos. Então, é aberto um processo licitatório, a empresa concorre e, ganhando, ela vai prestar serviço de voo para os distritos. Silvio, duas questões que trouxeram uma enorme confusão no noticiário nos últimos dias. A questão do garimpo e a história de índio não caça, não planta mais, depende só de cesta básica entregue pelo governo federal, está desnutrido por quê? Você tem como responder essas perguntas, mesmo não estando mais no atendimento direto aos Yanomami? Olha, mesmo eu não estando lá, mas atuo no Sindicato dos Trabalhadores da Saúde Indígena, né? Então a gente está sempre em contato com os trabalhadores,
ainda do Diceu Yanomami, com algumas lideranças, a gente participa de reuniões lá. O que acontece? Essa região onde acontece a questão da desnutrição, onde está o foco de indígenas com desnutrição, ela está mais situada na região do Surucucu e na calha do rio Mucajaí. Existe hoje, na região do Surucucu, um conflito tribal, rivalidade entre as aldeias, onde eles se matam mesmo, eles se matam, eles são inimigos, né? Como eu já falei, essa rivalidade ela ocorre porque eles ainda são semi-primitivos. Então, às vezes, o indígena ele sente a necessidade de se casar, ele vai na aldeia vizinha e rouba uma adolescente para casar com ela, uma indígena. Ali já era um fato Um atrito, onde vai haver um conflito. Onde vai haver um conflito. E o que acontece? Isso se intensificou ao longo do tempo. Esse conflito armado entre eles se intensificou muito. Então, o indígena hoje ele tem medo de sair da comunidade e ir fazer a roça e plantar, e o inimigo vir lá e matar ele. Então, ele realmente não planta mais. Ele perdeu muito a cultura de plantar. E você imagina aí uma aldeia com 200, 300 indígenas caçando todos os dias ao redor da sua aldeia. A caça vai ficando cada vez mais distante. São 100, 150, 200 caçadores caçando diariamente. Então, essa caça ela vai ficando distante. Ele vai ter que andar um dia, 2 dias, 3 dias para chegar em algum local onde ele encontre a caça. E aí, essas distâncias fazem com que ele se aproxime das aldeias rivais e aí e se acontecem as exponha, né? mortes. Então, eles têm medo, né? Então, por isso, Entendi. hoje, eles não plantam muito, mas não plantam com medo dos... Eu imagino que seja bem complexo, porque a gente olhando de fora sem entender exatamente como é que é essa rotina deles e também a de vocês, os profissionais que têm Tu vendo contato que com eles, a gente fica imaginando que teria que desarmar os índios, em vez de fornecer armas para facilitar a caça, teria que pronto, desarmar os índios e teria que ter um combate muito sério a esse garimpo ilegal que adentrou terras indígenas também para reduzir os riscos para os índios que estão lá, né? pronto, você tocou num ponto muito importante, né? Não dá para falar em enfrentar a desnutrição sem falar em desarmar também os indígenas. Como eu te disse, as aldeias são isoladas. Os profissionais para fazer o atendimento de uma comunidade para outra, do polo básico para a comunidade, eles têm que se deslocar 2, 3 horas, 4 horas, 5 horas a pé, dentro da mata, em caminhos estreitos, né? Varedas que a gente chama. E para fazer esse deslocamento, ocorria sempre, os indígenas acompanhavam. Hoje em dia eles não acompanham mais porque eles têm medo. Não, tu vai, porque se eu for, o inimigo vai me matar. E aí, como é que você vai pegar um profissional, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, pedir ele para fazer uma caminhada de 5, 6 horas até uma outra comunidade fazer um atendimento sozinho, dentro da área de mata, né? Correndo risco. E aí isso enfraquece o atendimento. Eu vou te narrar rapidamente um fato importante. Você quer o meu filho? Eu botei ele aqui rapidinho, dá um tchauzinho. O Arthur, ele é Yanomami. Durante 7 anos, eu tive no processo de adoção para fazer a adoção totalmente legal. O pai do Arthur era de uma aldeia do Surucucu e tinha uma aldeia rival. E aí o piloto que foi levar ele, o Arthur sofria de desnutrição. Até hoje ele faz acompanhamento em Brasília a cada 3 meses. Ele teve desnutrição severa quando era criança e isso causou nele problema renal. Então ele faz acompanhamento. Os pais do Arthur estavam na cidade em tratamento com ele e tiveram que voltar para a aldeia. Foi orientado ao piloto para não pousar na aldeia, que era rival a dele, porque senão os inimigos iriam matar ele. Ele mesmo falou: se pousar lá, vão me matar. O piloto desobedeceu essa ordem direta, pousou na aldeia, Arataú. Os indígenas ouviram no rádio, né, que eles ficam ali perto da Casa da Saúde, o piloto dizendo que ia pousar. Quando o avião pousou, eles interditaram a pista, entraram no avião, tiraram o indígena, que é pai biológico do meu filho, e mataram ele ali no pé da porta do avião. E levaram a mãe. Roubaram a mãe dele e levaram a mãe dele para outra aldeia lá. E o Arthur foi largado ali perto do pai para morrer, ainda criança, né? Desnutrido, extremamente fraco.
foi resgatado pela equipe e trouxeram para casar, e foi quando eu comecei a tratar dele e fui me apaixonando, entrei com o processo de adoção. Mas isso foi em 2013. Casos de desnutrição são históricos, como eles 10 falam, anos já. por conta dessas rivalidades, E dessa guerra para tribal. encerrar aqui, eu também não sei se você tem essa informação, mas eu acho que muitos devem estar se perguntando, porque como o governo Bolsonaro abriu para a questão de compra de armas, necessariamente vão associar que os índios estão armados porque foi fácil comprar arma. Eu sei que você já explicou no início da entrevista, mas como que eles têm acesso a essas armas e de quanto tempo para cá eles vêm se armando? Não, na verdade, há muito tempo eles já usam arma, né? Há muito tempo. Essa arma que chegou pro indígena, né? Que tem chegado pro indígena através do garimpo, é a arma ilegal, é a arma que está na mão ali O do próprio bandido. garimpo faz acordo com os É, índios, talvez para eles autorizarem que isso, a terra seja garimpada e entregam armas como pagamento, digamos assim. isso. Tá? Quer dizer, é uma Acontece questão de bastante, né? criminalidade que invadiu as aldeias. Isso, exatamente. E isso não é de agora também, você está dizendo que já é um problema antigo. Não, já é um problema antigo também, Realmente, a muito solução tem tempo. que vir do tripé combate ao comércio ilegal, apreensão das armas ilegais e nutricionista nas aldeias. Então, assim, a gente vê como solução definitiva, né? Por exemplo, a entrega de cesta básica, ela tem que ter um trabalho paralelo. Qual é esse trabalho paralelo? Desarmamento do indígena, oferecimento de sementes, mudas de plantas, né? Um incentivo à produção agrícola, escolas onde já existe o fortalecimento das escolas, o Ministério da Educação tem que estar presente, o Ministério da Agricultura tem que estar presente, contratação de RH, fortalecer o trabalho das equipes em área e investir em condições estruturais, físicas, né? Casa de apoio para o profissional de saúde ter condição de permanecer durante 30 dias na região isolada e dar uma qualidade de atendimento. Ele precisa também, o cuidador precisa ser cuidado, né? Unidades de atendimento ao indígena precisa ser fortalecida, essa construção estrutural. E a CESAI, ao longo desses 12 anos, ela vem tentando isso, ela vem trabalhando isso, né? Houve muito investimento nos últimos 4 anos. Acredito que ainda precisa de muito mais investimento, mas principalmente em RH, contratação de recursos humanos e especificamente nutricionistas para compor a equipe multidisciplinar e fazer o trabalho em área, em loco. Vamos torcer, então, que o atual governo continue na mesma toada do anterior, investindo nisso, porque a gente não precisa de fake news, a gente precisa de verdade mesmo e de muito foco, né, para conseguir direcionar os recursos e os profissionais que são necessários em cada área. Obrigada, viu, Kilvio, por participar dessa entrevista, trazer essas informações para nós. É bom ver que o seu filho está aí saudável, né, que foi resgatado, que Obrigado. está acolhido com amor. E fazemos votos de que em novas oportunidades a gente possa conversar trazendo notícias melhores. Obrigado, viu? Eu que agradeço em nome dos trabalhadores da saúde indígena, que às vezes da forma como é colocado, parece que nós que estamos lá trabalhando na ponta, né, enfrentando as dificuldades, estamos deixando de fazer o nosso serviço também, né? É para falar um pouquinho também em nome do trabalhador, que a gente está lá no dia a dia, Com, enfrentando as dificuldades e com levando certeza, cuidado. e fazendo muito mais do que conseguiriam fazer se estivessem na cidade, no conforto de um ar-condicionado, né? Sim, sim. Muito obrigada, viu? Bom dia para você. Bom dia, Cristina. Agradeço também você que assistiu a entrevista até o fim. Leve essas informações adiante. Se gostou do conteúdo que eu trouxe aqui, curta o vídeo, comente, compartilhe para que mais gente tenha notícia verdadeira e não fique se alimentando de fake news. Caso você ainda não seja assinante da Gazeta do Povo, eu te convido a apontar a câmera do celular para o QR Code da tela ou clicar no link que aparece na descrição desse vídeo e aproveitar a promoção. Sendo assinante da Gazeta, você ajuda a manter vivo um jornalismo único no Brasil, que vai atrás da verdade e não endossa narrativas por ideologia política. E também você terá acesso a muito conteúdo exclusivo produzido por mais de 40 colunistas. Alexandre Garcia, Guilherme Fiuza, Rodrigo Constantino, Luiz Ernesto Lacombe, Daniel Lopes, Tameia Danelon,
Tá todo mundo escrevendo para a Gazeta ou produzindo conteúdo em vídeo, em áudio, cursos online exclusivo para os assinantes. Eu também sou colunista da Gazeta do Povo e te espero lá.